Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius e essa é a nossa disciplina de cálculo diferencial integral 3. Então pessoal, a gente vai seguir aqui com a seção 1.1, né? O trabalho agora é deduzir e aplicar as equações de plano. Primeiro a equação do plano e depois a equação do plano tangente a uma superfície. Só para lembrar vocês e pedir para que fiquem atentos, né, ao AVA, ao seu sistema. Né? A gente vai contar muito com ele a partir de agora. Já coloquei lista de exercícios lá, vocês precisam fazer. A primeira é para entregar até o dia 26, tá? Sempre para pontuar e com a data limite de entrega. E, bom, contem comigo, né? Vocês têm meu e-mail, então vocês podem me mandar e-mail, vocês podem entrar em contato comigo através do próprio sistema do AVA e tem também o seu tutor online que estamos todos aqui para ficar à disposição de vocês e tirar todas as dúvidas, tá bom? Ah, acho que eu já falei isso nas outras aulas, mas eu vou usar alguns exercícios aqui de um livro chamado Cálculo, volume 2, do Stewart, tá? E é o livro que eu indico a vocês a fazer empréstimo ou adquirir, enfim, tá? Usem ele. Vamos lá. Então aqui tem um recorte do seu AVA, né, apresentando de uma forma bem direta, como tem que ser mesmo, a equação geral do plano, né? E a primeira parte é a equação geral do plano, tá? Mostrando como que é a construção dessa equação. Então a partir de um vetor normal, né, a esse futuro plano que a gente vai construir. O vetor normal, ele tem esse nome porque ele é perpendicular ao plano. Então, a partir desse vetor e de um ponto pertencente ao plano, a gente monta essa equação. A equação é dada por ax mais by mais cz mais d é igual a zero. Essa é a cara da equação do plano. Então, para ficar mais clara assim, essa equação, eu vou construir ela, vou apresentar para vocês a construção na mão, na raça dela. Então a gente tem, né, o objetivo é obter essa equação do plano. A gente nomeia esse plano com uma letra geral, π ou uma letra grega, tá? Esse é o plano que a gente quer construir. Precisamos de um vetor normal ao plano, né, geralmente é fornecido de alguma forma, e de um ponto que pertence ao plano, que nem eu desenhei aqui, ó, nesse cantinho. Pode ser qualquer lugar, tá? A equação, né? Ax mais by mais cz mais d igual a zero, onde d vale menos ax0 menos by0 menos cz0. E P é um ponto genérico qualquer no plano x, y, z. Tá? Essa é a equação do plano. Lembrando que o A, B, C são as coordenadas do vetor normal. Tá? O x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto, né, que pertence a esse plano. E x, y, z são as coordenadas genéricas de um ponto pertencente também ao plano. Então, fixem bem essa imagem, né, do seu plano, o vetor e os dois pontos, que vão ser úteis para a sua construção. Então, pensando vetorialmente, a gente tem R, né, R é a letra usual para marcar posição. Então, R é o vetor posição de P, aquele ponto genérico. R0 é o vetor posição de P0. Então, a gente tem dois pontos no plano. O que a gente vai fazer é construir uma ligação entre eles, um vetor entre eles, que a gente vai chamar de P, P0. Aliás, P0, P. P0, P é esse vetor aqui, ó. Se está ligando os dois pontos que estão nesse plano, né, ele é colinear, ele é coplanar com esse plano, ele faz parte do plano.
Como que eu construo P0P? É só ligar os vetores, né, de cada um, ou seja, fazer R menos R0. A posição do final menos a posição do inicial. Então, se eu tenho lá meu plano amarelinho, deixa eu ver se consigo grifar aqui. Se eu tenho lá meu plano amarelinho, né? Estou mostrando esse pedaço aqui, tá? Eu tenho um vetor que pertence ao plano e o outro vetor, um vetor n normal a ele. O produto escalar, lembram dele? O produto escalar entre esses dois vetores que são perpendiculares, né? Tem que dar 0. Então a gente constrói assim, faz o vetor n, vetor normal ao plano, produto escalar com R menos R0. Então essa é a continha que diz que n escalar R menos R0, que pertence ao plano, vale 0 porque são perpendiculares. Essas duas linhas seguintes aqui, eu fiz a distributiva de n com R, depois n com menos R0. Né? Na verdade, não precisava fazer. Só para concluir, né? nr menos nr0 igual a 0, é a mesma equação, e elas se chamam equações normais do plano. Opa! O que interessa é o seguinte, ó, n, o vetor n, ele tem as coordenadas A, B e C, né? Lembrando que produto escalar é um produto que transforma os dois vetores envolvidos em um número, né? E que ele é computado, ele é calculado fazendo a parte em x, né? Do primeiro com a parte em x do segundo, depois soma a parte y com a parte y, a parte z com a parte z e soma tudo, ele deixa de ser vetor. Foi o que está feito aqui, ó. Parte x do vetor normal, que é o a, vezes a parte em x dessa diferença. R menos R0 é x menos x0. Depois a parte em y, que é b, que multiplica y menos y0. Depois c com z menos z0. Essa é a equação do plano dita equação exata. Equação exata do plano que passa por P0, né, de coordenadas x0, y0, z0, e n. Aliás, e tem como vetor normal a esse plano n, de coordenadas a, b e c. Então, nas ciências exatas como matemática, como física, a primeira apresentação, né, da fórmula geralmente é literal, é algébrica, né? Com muitas letras, e os alunos assustam um pouquinho de primeiro, né, à primeira vista, mas conforme eu vou exemplificando essa aplicação, vocês vão ver que é bem simples, tá? Então a fórmula é essa aqui. Esse é o exemplo que eu tomei lá do livro que eu indiquei para vocês, do James Stewart, cálculo 2, tá? O exemplo é o seguinte, construa, né, a equação do plano para um plano que tem um ponto, né, de coordenadas 2, 4, menos 1, e que tem como vetor normal a ele, né, um vetor de coordenadas 2, 3, 4. Essa é a questão. Então essa aqui é a nossa questão. A partir daí a gente começa a trabalhar. Então, coletando os dados, né, a gente tem que, dado o ponto, eu pego as coordenadas 2, 4 e menos 1, né, que vão ser o meu x0, y0 e z0. Depois, as coordenadas do vetor normal. Eu uso essas coordenadas, 2, 3, 4, né, e designo os valores para o A, B e C. E aí, a gente desenha a equação do plano. A gente constrói ela. A equação do plano é A
que multiplica x menos x0, mais b, que multiplica y menos y0, mais c, que multiplica z menos z0, igual a 0. Substituindo os valores, quem é o A? Quem que é o B? E quem que é o C? Né? No lugar do A fica 2, no lugar do B 3, no lugar do C 4. No lugar de x0, olha lá, quem que é o x0? y0 e z0. 2, 4 menos 1. Então, no lugar de x0, 2, no lugar de y0, 4, no lugar de z0, menos 1. Substituindo fica 2 que multiplica x menos 2, mais 3 que multiplica y menos 4, mais 4 que multiplica z menos 1, cuidado com a regrinha de sinal, hein? É igual a 0. Ajeitando essa terceira linha aqui, é só para ajeitar o sinal menos menos que virou mais aqui, hein? A quarta linha da continha da equação do plano, eu fiz as distributivas. Então, 2 que multiplica x, 2 que multiplica menos 2, ó, 2x menos 4, 3y menos 12, 4z mais 4, igual a 0. Então, a resposta final, a gente apresenta ela com a parte x, y, z, né, separado do número. O número pode ser de um lado ou de outro da equação, tá? Tanto faz. Então a resposta deu 2x mais 3y mais 4z igual a 12. Esse é o plano, né, para essas condições. Certo. Então a gente sabe, digamos assim, mecanicamente, né, tendo o roteiro, calcular a equação do plano. Ótimo. O primeiro passo é esse. Agora, a gente precisa de mais, né, do que isso. Mais do que fazer esse roteiro fixo. Precisa entender o que significa 2x mais 3y mais 4z igual a 12. Tá? Primeira coisa, é a equação de um plano que contém esse ponto. Ponto P0. Então, testem, né? Jogo esses valores de 2, 4 e menos 1 no lugar de x, y, z e veja se dá de fato 12. Tá bom? Tem que dar. A parte 2 é a seguinte, né? O insight, né? A dedução 2 que eu preciso que vocês entendam é, isso aqui representa um plano. Como que é a cara desse plano? É essa daqui. Tá? Esse plano laranja aqui. Eu desenhei ele, né, de uma forma simplificada aqui no eixo cartesiano, tridimensional, com 3 eixos, ó, x, y, z. Como que eu sei que ele passa nesses pontos? Primeiro, esses pontos são os interceptos, né? As intersecções do plano com os eixos. A coordenada, por exemplo, nesse ponto aqui, né, do plano, quando ele está nesse nível, né, nessa posição, ele tem o z igual a 0 e o y igual a 0. Ele só tem coordenada em x. Então, para você descobrir que vale 6, igual eu marquei aqui, é só você colocar no lugar de y 0, no lugar de z 0, você vai ver. A equação vai ficar 2 vezes x igual a 12. Quanto vale x? 6. Vai assim. Para ver a intersecção com o eixo y, coloco x e z igual a 0. Né? Então, x e z igual a 0 fica 3y igual a 12, e y tem que ser 4. Então, ele corta o eixo y lá no y igual a 4. E o z, você zera o x e o y. Então, fica 0, 0, 4y igual a 12, então o z tem que ser 3. Então, visualizaram? Vocês, com esses números, esse conjunto de arranjo de números aqui, com 3 variáveis, me representa no espaço vetorial, no espaço R, né? R3, representa esse plano. Vamos lá. Exercício do Stuart, cálculo 2, que é o volume 2, né, do livro dele. Ele diz assim, construa, né, a equação do plano, que tem como vetor normal esse vetor,
menos 2, 1 e 5, e que passa no ponto P0, 6, 3, 2. A rotina é a mesma. O algoritmo da continha é o mesmo. Então, primeiro, eu gosto de separar os valores. Quem é o x0, quem é o y0, quem é o z0. Olha lá, 6, 3, 2, 6, 3, 2. E o vetor normal, ele fornece os valores de A, B e C. Menos 2, 1 e 5. Anotei aqui. Equação do plano. Como fazer? A equação do plano é A que multiplica x menos x0, mais B que multiplica y menos y0, mais C que multiplica z menos z0, igual a zero. Substituindo esse conjunto de valores, né, na equação, fica dessa forma, igual a zero. Façam, confiram. A linha 2 eu fiz as distributivas, né? Menos 2x, mais 12, mais y menos 3, mais 5z menos 10, igual a zero. Ok, tranquilo. E, por último, a gente ajeita os valores. Tem que fazer a continha aqui, ó. Sobrou mais 12, menos 3, menos 10. Então, ficou 9, menos 10, menos 1. Então, essa aqui já é a sua resposta, né? Menos 2x mais 4y mais 5z menos 1 igual a zero. Eu prefiro sempre ajeitar os números, ó, deixar esse pessoal positivo, então inverto o sinal de todo mundo, né? Fica assim, 2x menos y menos 5z mais 1, ou passando mais 1 para o outro lado, menos 1. Essa é a equação do plano. Certo? Eu anotei aqui, ó, testar as intersecções. Então, faça um desenho de onde o plano corta, né, os eixos x, y e z. Então, a parte 2, né, do conteúdo dessa sessão é para fazer o cálculo, a construção da equação do plano tangente a uma superfície, tá? Plano tangente é o papel que está cumprindo esse plano aqui, ó, em relação a essa superfície curva. Então tem um ponto só, né? Deve ser aqui, assim, tá com cara de seja aqui. Tem um ponto só em comum, em que esse plano, que é o que a gente vai construir, toca essa superfície curva. Então a ideia dessa segunda parte é construir um plano tangente. Tangente significa toca em um ponto só a uma superfície. Então, uma superfície aqui, desenho em rosinha e vermelho, né? A gente vai ter uma equação para ela que define essa superfície, né? Uma equação z igual a f de xy. A ideia é construa um plano tangente a essa superfície S, dando um nome para ela, no ponto P. Então tem um ponto, né, que vai ser tangente, que vai tocar, vai ser o ponto de toque desse plano que você vai construir, que é o plano tangente, e a superfície. Essa é a ideia. Como fazer? Olha lá, tem mais um roteiro. Então, seguindo esses passos, são 5 passos, né? A gente chega na equação do plano. Então, o primeiro é o seguinte: tomamos os pontos do plano. Então, o plano, tá lá o plano, você vai ter um ponto que é aquele de tangência, né? É o ponto P, ou P0 se quiser, e você cria um outro ponto segundo ali, um Q. Então tem o P e tem o Q. Aí você constrói, o passo 2 é construa o vetor PQ. Então você vai ligar esses dois pontos. Você faz o vetor PQ, ele vai ligar os dois pontos, não é isso? Você está ligando dois pontos que estão no plano.
Então, esse vetor, ele também está no plano. Ele é colinear, coplanar. Então, você, com uma operação, que é o ponto 2, você está criando um vetor que pertence ao plano tangente. Olha que bonito. Essa é a representação dele. Como que eu faço isso? Ó, o vetor PQ é o ponto final menos inicial. Então, é Q menos P. Ou seja, x, né, o que é esse, o p é esse, né? X menos x0, y menos y0 e z menos z0, que foi o que eu anotei aqui. Aí o passo 3 é o seguinte, o passo 3 a gente vai começar a olhar mais para a superfície, né, para aquela superfície curva. Então no passo 3 a gente calcula o gradiente, lembram dele? O gradiente da superfície. O gradiente da superfície, né, que é esse vetorzinho nabla f, ele é dado por essa primeira aula, hein? Del f, del x, del f, del y, del f, del z. O gradiente ele vai apontar a 90 graus, é esse desenho aqui, ó. 90 graus naquele ponto, né, que você está considerando 90 graus em relação à superfície. Por isso que ele é importante, é utilizado. Então você calcula o gradiente, né, em função da superfície, da equação da superfície, né? E você, no passo 4, você joga o valor do ponto P naquele gradiente. Então você vai ter ele apontando, né? Apontando a perpendicular, né? Ao vetor perpendicular daquela superfície naquele ponto específico de interesse, né? Que é o ponto P. Esse é o passo 4. Aí, por fim, a gente aplica de novo, olha aqui, de novo, o produto escalar. Olha aí. Produto escalar entre os dois vetores, né, que dá zero, significa que esses dois vetores são perpendiculares. Veja lá, eu estou comparando PQ, o vetor PQ com gradiente. Gradiente com o vetor PQ, eles são perpendiculares. Se tocam a superfície, né, que está relacionada com o gradiente, e o plano que está relacionado com o vetor PQ, eles se tocam num ponto só, são perpendiculares. Por isso a continha dá zero. E é fazendo essa conta que você chega na equação do plano tangente àquela superfície. Separando os termos, né, fica del f, del x, ó, produto escalar, né? X com x, y com y, z com z. Del f, del x, x menos x0, del f, del y, y menos y0, del f, del z, z menos z0, igual a zero, porque são perpendiculares. O livro destaca lá, lembre-se, isso aqui é importante, ó, o vetor gradiente representa quantitativamente a variação, né, uma derivada, derivada é sempre taxa de variação, de uma grandeza com espaço. Essa propriedade 2 aqui é a que a gente mais usa. Ó. O vetor gradiente é ortogonal à superfície que ele representa. É por isso que a gente usa dessa propriedade, né? Juntamente com produto escalar, e aplica, e disso nasce a equação do plano tangente. O vetor gradiente de um campo escalar é um vetor no qual cada componente é definida pela derivada parcial de f em relação às variáveis. Isso a gente já sabe. E é o que a gente vai aplicar. Então, olha lá, o primeiro exemplo que eu separei aqui é o do próprio livro. Ele fala, de uma forma resumida, né? Calcule a equação do plano tangente a essa superfície aqui, ó. Esse é o S. Z igual a x2 menos y2 mais 4, né? Essa superfície. No próximo slide está o desenho dessa superfície, tá? Veja que ela sempre vai com o quadrado em xy, né? Em z não, z é grau 1, mas em xy grau 2.
né? E quando x, presta atenção nisso, ó, quando x, y e z valem 0, né? Aliás, quando x e y valem 0, melhor, o z vale 4. Vamos ver se a gente consegue enxergar isso lá no gráfico, tá? Mas, dada essa superfície, eu quero a equação do plano tangente a ela nesse ponto aqui, ó. Olha lá, é assim que funciona. O ponto é dado, né? E a equação também. Tá. Tem o ponto, tem a equação. Aí eu falo, aqui ó, anotei aqui para vocês, ó, temos que acertar essa equação antes. Então, ao invés de ficar z igual a x, y de um lado e z de outro, então acerta ela para ficar todo mundo de um lado só, tá bom? Isso vai ser importante no passo 3 aqui. Então fica x ao quadrado menos y ao quadrado. O z que estava desse lado passa para o outro lado com sinal negativo, ó, menos z mais 4 igual a 0. Ajeitei primeiro, tá? Esse é o passo, digamos, passo 0. O passo 1 é, você colhe os dados P e Q, o P é o ponto que ele te forneceu, 217, e Q é um qualquer, né, que pertence ao plano x, y, z. Aí você constrói aquele vetor que faz parte do plano, vetor P e Q. PQ igual, né, o final menos o inicial, x menos 2, y menos 1, z menos 7, tá lá. Esse é o passo 2, anotei aqui, tá, os passos 1 e 2. Passo 3, você calcula o gradiente de f. Então você vai fazer as derivadas parciais, del f, del x, del f, del y, del f, del z, naquela equação ajeitada, não nessa aqui. Hein? E lembrando que a gente tem que aplicar as derivadas na equação inteira, né? Então vamos lá, del f, del x, que vai ser a primeira coordenada do vetor gradiente. Isso aqui é um vetor, por isso que está entre parênteses e as coordenadas separadas. Del f, del x, ó, x só tem na primeira parte, aqui é y, isso é z e aqui é 4. Então, derivada desse restante aqui vai dar 0, né? Porque na derivada parcial em função de x, o que não for x é constante. Derivada de constante dá 0. Então, só dá para derivar esse primeiro termo aqui. Derivada de x ao quadrado fica 2x. 2x. Depois, derivada parcial de f em relação a y. Esse cara fica 0, né, que é só em função de x. Esse aqui tem y. Então fica menos 2y. O restante não tem mais nada de y, certo? Certo. E a terceira parte, a gente precisa derivar parcialmente em função de z. Só tem esse termo aqui, que é menos z. Derivada de menos z fica menos 1. Olha lá. Construímos o gradiente. Essa é a curva que eu fiz a propaganda para vocês, né? Vejam que x, y e z, né? O x é esse eixo, y é esse, e z é o vertical. É uma célula. Vejam a equação aqui, ó. Você fazendo, imaginando cortes paralelos, né, às paredes desse cubo, você está fazendo constante uma das variáveis. Aí eu falei, o que quando os y for 0, né? E quando x for 0, achei, hein? Ó, y igual a 0 é essa reta, né? E o x igual a 0, ele passa aqui no meio, ou seja, ele é paralelo a uma linha assim, ó. Isso é o x igual a 0, y igual a 0. Quando esses dois são 0, eu falei lá no slide anterior, o z vale... Ó, o z está lá embaixo, ó. É esse ponto aqui, ó. Vale menos 4. Ó, que beleza. Bonito, né? Tá. Então, a gente calculou o gradiente. Agora, no passo 4, a gente substitui o valor do ponto no gradiente. Então, no lugar de x, tem que colocar 2, né? Que esse aqui é o ponto P. Você joga esses valores no gradiente.
Confiram a conta lá. No lugar de x, coloca 2. No lugar de y, coloca 1. No lugar de z, coloca 7. Veja se deu 4 menos 2 menos 1. Esse é o gradiente no ponto. Por fim, e mais importante, que é o passo que mais interessa aqui na verdade, a gente tem que fazer toda a preparação, mas a construção da equação do plano tangente é, passo 5, é o gradiente no ponto escalar PQ, igual a zero, porque são perpendiculares. Olha lá, o gradiente no ponto é 4 menos 2 menos 1. PQ é x menos 2, y menos 1, z menos 7, igual a zero. Faça o produto escalar. X com x, y com y, z com z. Fica 4 que multiplica x menos 2, menos 2 que multiplica y menos 1 e menos 1 que multiplica z menos 7. Faça a distributiva como sempre. Veja se está certinho aqui, ó. Se chegamos no 4x menos 2y menos z igual a menos 1. Ou, se eu quiser passar esse número para a esquerda, tanto faz, está certo esse ou esse. 4x menos 2y menos z mais 1 igual a zero. Então, essa é a resposta, né? Esse é o plano que toca em um ponto só, que é o ponto 217, aquela superfície. Veja que ele é uma equação onde x varia com o primeiro grau, y também e z também. Então, não tem curvas, é tudo reto. Olha a cara desse plano tangente. Tudo retinho, ó. Entendido? Separei um segundo exercício lá do Stuart, meu livro favorito de cálculo. Determine o plano tangente ao paraboloide. Ó, a sua superfície agora é essa aqui. Paraboloide z igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto P0 igual a 113. Então, a parte 1, né, aliás, a parte 0, né, digamos, do nosso roteiro, é a gente ajeitar aquela equação, deixando todo mundo de um lado só. Foi o que eu fiz aqui. 2x mais y ao quadrado menos z igual a 0. Aí começamos a seguir o roteiro. Ó. Número 1. Faça a coleta dos pontos P e Q. Né? O P é dado 1, 1, 3. E o Q você gera, x, y, z, genérico. Cria o vetor PQ e fica assim. Esse é o passo 2. Passo 3. A construção do vetor gradiente, eu tenho que derivar essa equação, né? Primeiro em relação a x, deu 4x. Depois a y, deu 2y. Depois a z, deu menos 1. Substituo o ponto 113, né, nesse gradiente criado. No lugar de x, 1. No lugar de y, 1. No lugar de z, que nem tem, 3. Vai ficar 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2 e menos 1. Tá lá. E a última parte, construir a equação a partir do produto escalar entre o gradiente de f no ponto e PQ, igual a zero. Anotei os valores, né? Fiz a continha do produto escalar, fiz a distributiva, ajeitei os números e obtive a equação do plano tangente àquela superfície. Entendido? Precisando, revisem, deem pausa, aproveitem do recurso tecnológico, revisem quantas vezes quiserem, ataquem os exercícios e, precisando, vocês me chamem, tá bom, gente? Bons estudos!